CBN Especial. Oferecimento ENGIE, há 25 anos indo além da energia no Brasil. O Brasil abriga 12% de toda a água doce do mundo e 80% desses recursos se concentram na bacia amazônica. A degradação desse complexo sistema gera reflexos que afetam não só a população local, mas também o próprio clima global. Saiba mais sobre esse efeito na série Água, por um futuro sustentável, que você acompanha a partir de hoje na voz de Vinícius Passarelli. Desde o início do século, a cidade de Barcarena, na região amazônica do Pará, já sofreu quase 30 desastres ambientais ligados às águas de seus rios, a maioria relacionada ao garimpo. Nessa região, estão cerca de 15 mil famílias que vivem basicamente do sustento vindo das águas fluviais. São pescadores, extrativistas, ribeirinhos e quilombolas, que moram às margens dos rios e afluentes. 70% da renda regional vem de atividades provenientes dessas águas. Tamanha dependência preocupa quem mora na região, como relata Paulo Feitosa, morador de Barcarena. Essa coisa toda está ameaçada. Hoje, com a contaminação ambiental, o ribeirinho ele tem que comprar água para tomar e para fazer o alimento dele. Ele ainda toma banho com a água do rio. Em alguns casos, às vezes, a prefeitura distribui água das comunidades, mas eles distribuem 20 litros de água por semana, o que é gasto em um dia só numa casa de uma pessoa ribeirinha. A professora Simone de Fátima Pereira, da Universidade Federal do Pará, lidera um grupo de pesquisa em química ambiental, que estuda o impacto dos metais pesados nos rios da Amazônia. Ela explica que a contaminação das águas por elementos como mercúrio e arsênio é praticamente irreversível. Eles sedimentam e vão para o fundo do rio. Eu não conheço aqui no Brasil nenhum tipo de iniciativa, nenhuma empresa, inclusive, que faça esse tipo de serviço, principalmente em rios da Amazônia. Então, essa remediação, no caso a recuperação desses rios, é praticamente descartada aqui na Amazônia. A consequência disso é o surgimento de doenças como a de Minamata, que afeta o sistema nervoso e causa paralisia. Embora os danos mais imediatos sejam sentidos nas populações locais, o efeito da degradação dos rios na região vai muito além. A bacia amazônica é composta pelo rio Amazonas, o maior e mais volumoso do planeta, resultado do encontro dos rios Negro e Solimões, e por outros rios importantes como Madeira, o Xingu e o Tapajós. O equilíbrio desse ecossistema afeta o clima de todo o planeta. Não à toa, a Amazônia está no centro das discussões da política externa brasileira nos últimos anos. O desmatamento da floresta, por exemplo, diminui a umidade, o que influencia nas chuvas em boa parte da América do Sul. A região sul do Brasil é uma das que tem sofrido com a seca. No Paraná, diversos municípios enfrentaram racionamento até o início deste ano. A comerciante Fabiane Dominique, que mora em Campo Magro, na região metropolitana de Curitiba, conta que o racionamento fazia as pessoas estocarem água em baldes e galões. Fazia aquele rodízio, tipo 2 dias sem água, 1 dia com água. No dia que deveria chegar a água, chegava 11 horas da noite, porque até encheu os canos. Aí quando começava a aparecer água na casa das pessoas, todo mundo corria encher galão, essas coisas. Além disso, a produção agrícola também foi afetada diretamente, aumentando os preços de alimentos. Produtor rural de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, Michael Roberto conta que a estiagem por lá foi a pior desde 2005. Ele diz que a falta de chuvas prejudicou drasticamente a produção de 90% das propriedades rurais do estado. A seca atingiu diretamente a nossa propriedade, dando uma quebra muito grande. No milho, já colhemos milho aí com mais de 85% de perda. O setor do agronegócio estima que o prejuízo da seca prolongada nos estados do Sul e também no Mato Grosso do Sul pode chegar a quase 50 bilhões de reais com as perdas na safra de 2021 e 2022. Com colaboração de Karina Almeida, de São Paulo, Vinícius Passarelli. CBN Especial.
Oferecimento ENGIE, há 25 anos indo além da energia no Brasil. Um relatório mundial da Unesco, divulgado hoje, revela que as águas subterrâneas, que representam 99% das reservas de água doce líquida do planeta, têm um grande potencial para gerar benefícios sociais, econômicos e ambientais. De acordo com o documento sobre o desenvolvimento dos recursos hídricos, o emprego dessas águas para a irrigação pode até dobrar a produtividade no campo. Neste Dia Mundial da Água, ouça a segunda reportagem da série Água, por um futuro sustentável, com Vinícius Passarelli. O aumento das populações tem feito crescer, ano após ano, a demanda por água, principalmente para a irrigação dos campos de cultivo na produção de alimentos. A Organização das Nações Unidas estima que o consumo de água deverá aumentar, em média, 1% ao ano durante os próximos 30 anos. Diante disso, melhorar a gestão dos recursos vindos do subsolo é fundamental, como aponta o novo relatório mundial da ONU sobre o desenvolvimento dos recursos hídricos, publicado nesta terça-feira pela Unesco e pela ONU Água. O estudo, denominado Águas Subterrâneas, tornar visível o invisível, mostra que as águas de aquíferos e dos lençóis freáticos representam 99% da água doce do mundo. No entanto, o uso desses recursos pode ser potencializado. Glauco Kimura, oficial de projetos e ciências naturais da Unesco no Brasil, explica que, atualmente, as águas subterrâneas representam metade do volume captado para uso doméstico pela população global, incluindo a água potável para a maioria da população rural que não tem acesso aos sistemas de abastecimento público ou privado. Além disso, 1 a cada 4 litros da água utilizada para irrigação vem das fontes subterrâneas. De acordo com Kimura, esses números podem e devem melhorar. Portanto, é de fundamental importância, aumentar a produtividade agrícola por meio da intensificação sustentável da captação de águas subterrâneas. E um dado que o relatório cita, que é muito importante, é que a contribuição econômica das águas subterrâneas na agricultura ela foi estimada em cerca de 210 a 230 bilhões de dólares por ano no mundo todo. Segundo Kimura, o aumento da produtividade no campo por meio da irrigação com águas dos aquíferos pode até dobrar. Isso, no entanto, exige investimentos em infraestrutura e em profissionais capacitados sobre este recurso. No Brasil, alguns exemplos mostram que há caminhos. Na região do Cariri, no Ceará, onde há um grande aquífero, alguns produtores têm utilizado uma tecnologia israelense de irrigação por gotejamento subterrâneo. Para isso, são utilizados poços com cerca de 100 metros de profundidade e uma rede de dutos, capazes de produzir até 50 mil litros de água por hora. Isso gera uma maior produção com um menor consumo de água. Já uma fazenda na cidade de Balsas, no Maranhão, conseguiu aumentar em mais de 70% a produção de grãos por meio de um sistema de poços de alta vazão, se comparada com a produtividade das áreas não irrigadas dentro da mesma propriedade. O ambientalista e gerente nacional de água da ONG TNC Brasil, Samuel Barreto, destaca a importância de que essa utilização seja sustentável, acompanhada de cuidados como a capacidade de reposição dos aquíferos e também da recuperação das bacias hidrográficas. Então é importante que a gestão dos recursos hídricos dê um tratamento muito forte para esse tema, ajudando a recuperar as bacias hidrográficas, não usando mais do que a capacidade de repor, recuperando as suas florestas, mantendo as florestas existentes, porque elas acabam ajudando exatamente nesse recarregamento de água no lençol freático, nos aquíferos. E dessa maneira contribuir com um dos usos fundamentais para a nossa sociedade, que é a segurança alimentar. Alcançar a segurança alimentar e promover a agricultura sustentável estão entre os 16 ODSs, os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, uma espécie de cartilha para uma ação global por parte dos governos. Assinado pelos países membros em 2015, o documento estipula metas a serem alcançadas até 2030. Outro objetivo é a universalização do acesso à água potável e ao saneamento básico. Com colaboração de Karina Almeida e sonorização de Anderson Nunes, de São Paulo, Vinícius Passarelli.
CBN Especial. Oferecimento ENGIE, há 25 anos indo além da energia no Brasil. A crise hídrica que afetou a região sudeste do Brasil em 2014 acendeu alerta sobre o uso consciente da água. O poder público, os consumidores e as empresas passaram a prestar mais atenção para a importância da reutilização desse recurso. E o Brasil possui um potencial para aumentar em 13 vezes a produção de água de reuso. Esse é o tema de hoje da série Água por um Futuro Sustentável, na voz de Vinícius Passarelli. O reuso da água tem sido apontado como uma das principais alternativas para se alcançar um consumo mais consciente dos recursos hídricos. Desde a crise hídrica de 2014, empresas, indústrias, agricultura e o próprio poder público têm investido em algumas estratégias de reuso. Em muitas cidades, essa água é utilizada para lavar ruas, por exemplo. Prédios também têm apostado na reutilização da água da chuva. Rodrigo Azevedo é síndico e administrador de condomínios. Ele explica que hoje há uma tendência no setor de instalar sistemas de captação das chamadas águas pluviais, por meio de uma estrutura de escoamento que fica no telhado. Depois de captada e de reservada, armazenada essa água de chuva, é possível usá-la em atividades ali pelo térreo ou pelos subsolos, seja na lavagem desses locais, seja na rega de plantas, porque tem bastante jardins, né? Os condomínios costumam ter muita área jardinada, e é possível usar essa água sim nesse tipo de atividade. O reuso também pode ser feito em colégios. É o caso da Escola Municipal Dona Leopoldina, em São Paulo. Nessa unidade foi montado um lavatório para a reutilização. A diretora Márcia Covelo explica que a água em que as crianças lavam as mãos passa por uma filtragem por folhas de bananeira e é usada para a limpeza dos ambientes da escola. Além de contribuir para um uso mais consciente, o projeto também serve para educar. Então as crianças ali também retiram a água, também para fazer limpeza, também para regar a horta, né? Então ela vai entendendo que a gente não precisa desperdiçar a água que a gente usa, né? Que é possível a gente reutilizar essa água. O modelo também pode ser utilizado no âmbito familiar, dentro das residências. O arquiteto Ricardo Tempel, de Curitiba, por exemplo, reutiliza a água que lava as roupas. Eu reutilizo a água do enxágue de um padrão de roupas claras, por exemplo, reutilizo para ensaboar as roupas de cor. Como é que eu faço? Eu tenho 3 baldes e uma bacia grande. Então, à medida que a água vai saindo da máquina de lavar roupa, eu tiro ela no balde, reservo na bacia e recoloco na máquina depois. Uma casa tem 3 tipos de água: a água potável, as águas cinzas, que são aquelas que saem da máquina misturada com produtos de limpeza, e as águas negras, que saem da bacia sanitária após a descarga. O reuso pode ser feito principalmente a partir da água da máquina ou da água proveniente da chuva. O doutor em qualidade ambiental e especialista em gestão de recursos hídricos, José Eduardo Bevilacqua, no entanto, pondera que, embora o reuso seja uma das alternativas para amenizar os efeitos da crise hídrica, ele precisa ser feito com critério e com padrões adequados para cada tipo de uso. A gente não pode pensar que o reuso é uma panaceia para todos os usos humanos. Ele nunca será. Porém, ele, desde que bem disciplinado, atendendo aos padrões de qualidade, como a legislação preconiza, certamente a ferramenta do reuso é espetacular, é fantástica. O Brasil tem hoje capacidade instalada de produzir 1 metro cúbico de água de reuso por segundo. Um estudo da Confederação Nacional da Indústria aponta que o país tem potencial de aumentar esse volume em quase 13 vezes, mas seriam necessários investimentos na ordem de quase 2 bilhões de reais em infraestrutura de reuso. Com colaboração de Karina Almeida, de São Paulo, Vinícius Passarelli. CBN Especial. Oferecimento ENGIE, há 25 anos indo além da energia no Brasil. A crise hídrica que afetou a região sudeste do Brasil em 2014 acendeu alerta sobre o uso consciente da água. O poder público, os consumidores e as empresas passaram a prestar mais atenção para a importância da reutilização